Uma das coisas que sempre me deixou curiosa, assim, é como a maioria das pessoas ainda tem uma relação do sofrimento com a fé como se fosse algo contraditório, né? Como se a pessoa que crê em Jesus, ela não sofresse ou ela não devesse sofrer e devesse passar pelas angústias da vida, as aflições de uma maneira muito forte. No ano passado eu tive diversos sofrimentos, como perder um bebê, ter uma filha internada, quase perdê-la também. E diante disso eu recebia muitas mensagens, muitas palavras, sempre nesse sentido, né, de que nós devemos ficar fortes, nós devemos alimentar nossa fé, como se a fé fosse um sinal de que nós nunca podemos estar frágeis, nunca podemos estar vulneráveis. E eu queria trazer uma perspectiva diferente sobre o sofrimento, porque uma das coisas curiosas do sofrimento é que ele é muito democrático, então qualquer pessoa sofre. Você que vai assistir esse vídeo certamente sofre com alguma questão de saúde, alguma questão financeira, algum problema familiar. Todas as pessoas sofrem. E aí, olhar para a fé cristã dentro do sofrimento, como olhar para ela de uma maneira que faça sentido, de uma maneira que a gente encontre consolo, é o que eu quero te proporcionar aqui. Existe a pessoa de Jesus que pode nos ensinar muito sobre sofrer e talvez muita gente não pense exatamente sobre isso. Então, eu queria falar sobre 5 aspectos do sofrimento a partir de Jesus. A primeira coisa sobre Jesus é que ele sofreu. Eu não sei se você já pensou na dimensão do que isso significa. Pensar que Jesus, que é Deus, escolheu encarnar, escolheu se sujeitar àquilo que ele criou, nascer do ventre de uma mulher, sofrer as coisas aqui da terra, porque o mundo, desde que o pecado entrou nele, é um mundo caído, que tem aflições, que tem sofrimento, e Jesus escolheu tornar a sua vida muito difícil por nós, então ele sofre. Então nós temos um Deus que conhece o sofrimento e que inclusive não só conhece de ouvir falar ou de perceber que nós sofremos aqui na Terra de maneira distante, mas ele se envolveu no sofrimento a ponto de escolher sofrer. Não só Jesus, mas Deus como Pai entregou seu Filho, então ele também sofreu, ele sabe o que é sofrer. Então a fé cristã ela não tem nada a ver com uma vida de felicidade que não experimenta sofrimento. Pelo contrário, nosso Deus escolheu o caminho do sofrimento para nos trazer salvação. Então nós podemos olhar para Jesus como alguém que sofreu e que compreende o sofrimento. A segunda coisa é exatamente isso. Deus e Jesus se compadece de nós. Jesus principalmente porque ele experimentou nele mesmo as nossas aflições e angústias. E eu queria ler com você alguns textos que falam sobre a pessoa de Jesus e como ele lida com o nosso sofrimento. Em Hebreus fala o seguinte: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados, e porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então Jesus, diferente de nós, não tinha pecado, ele não está sofrendo por alguma questão do pecado em si, mas porque ele escolheu se colocar nesse lugar de criatura e experimentar no seu próprio corpo físico aflições, sofrimento e a própria morte. Então nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós porque experimentou das nossas dores, ele participou das nossas dores. Então nós temos nos céus alguém que compreende as angústias e aflições humanas. A terceira coisa é que Jesus ele dá sentido ao sofrimento. Então o cristão ele não sofre em vão, ele não sofre com uma perspectiva do aqui e do agora, mas ele sofre com uma perspectiva muito mais ampla. Então se nós perdemos alguém, se nós sofremos alguma questão de saúde, se nós passamos por algum tipo de privação, nós sofremos todas essas coisas com uma perspectiva muito maior. Então também queria trazer um texto para ampliar a sua perspectiva sobre isso, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, o próprio Filho de Deus não foi poupado, ele viveu nessa terra, também sofreu, assim como eu falei, e ele tinha os olhos fixos na eternidade, no plano do seu Pai, que era um plano eterno e não um plano temporário. Então, assim como Jesus, nós precisamos experimentar dessa consciência de que nós sofremos com uma perspectiva eterna e de que todo sofrimento ele é passageiro, ele é momentâneo, assim como eu li, e as nossas leves e momentâneas tribulações, elas vão produzir algo muito maior, um peso de glória eterno. Então, enquanto nós sofremos, nós vamos sendo forjadas à imagem do nosso Deus, sustentadas por ele e conhecendo facetas de Deus que sem o sofrimento talvez nós nem conheceríamos. A quarta coisa
coisa é que Jesus não nos abandona sofrendo, né? Ele não nos deixa a nossa própria sorte sofrendo. Ele, ao ascender aos céus, ele deixou o seu Consolador, que é o Espírito Santo, que habita em nós. Então nós sofremos acompanhados, nós temos o Espírito Santo passando por todas as coisas conosco, e nós temos esse Consolador que traz alívio ao nosso coração, que nos ajuda a passar pelos sofrimentos, pelas dificuldades, pelas aflições dessa vida de uma outra forma. Então, nós não estamos passando pelo sofrimento de maneira solitária, pelo contrário, sempre que você estiver sofrendo, que isso possa também encher seu coração de esperança, né? Você não sofre sozinho, nem sozinha, mas você tem o próprio Espírito Santo te consolando e fazendo, né, morada em você e sendo de fato uma companhia presente. Então, a palavra também diz que nós temos um socorro bem presente, nós precisamos lembrar disso no nosso sofrimento. E por último, o quinto, é que o nosso sofrimento ele vai passar e Jesus triunfará sobre todo o sofrimento. Então nós temos uma esperança bendita em Jesus, que é aquele que sofreu, como eu comecei falando, que ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele venceu sobre os nossos pecados e ele um dia vai voltar. E ele nos promete e garante que quando ele vier, não vai mais haver sofrimento, nem pranto, nem tristeza, nem choro, nenhum tipo de lamento e nenhum dos efeitos do pecado que nós experimentamos hoje nesse mundo caído vai existir mais, porque todas as coisas terão sido redimidas por Cristo. Então, nós podemos sofrer agora com a consciência de que o sofrimento é só desse lado de cada eternidade, mas quando Cristo voltar, nós não vamos mais sofrer. Então, que você possa experimentar do sofrimento não como uma coisa contraditória à fé, pelo contrário, nós podemos ser fracos através de Jesus, porque quem é forte é Ele. A palavra também diz que o poder dele opera melhor e se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, que nós, enquanto cristãos, possamos aprender que sofrer não tem nada de errado e não é algo contraditório à nossa fé. Pelo contrário, nós podemos experimentar da companhia de Jesus, do fortalecimento do Espírito Santo e de uma esperança bendita de que Jesus volta e o sofrimento deixará de existir. Então, como eu falei no início do vídeo, eu sofri muito no ano passado e tive que aprender com Jesus como é sofrer da perspectiva bíblica. E eu encontrei consolo na palavra de Deus, eu encontrei em Jesus alguém que se compadecia de mim, alguém que sabia exatamente o que eu estava lidando, alguém que se importava com as minhas dores e que mesmo que essas dores não passassem, que alguns sofrimentos não mudassem, como eu falei, eu perdi um bebê, eu não tive esse bebê que eu gostaria de ter tido, mesmo quando essas coisas acontecem, ainda assim o Senhor é extremamente bom, ainda assim nós podemos experimentar do cuidado de Deus e eu desejo que realmente esse vídeo te ajude nisso. Se você também conhece alguém que passou por situações como essas, como ter uma criança hospitalizada, como perder um bebê ou passar por algum tipo de sofrimento, você também pode compartilhar esse vídeo e você também pode me acompanhar lá no Instagram, que é @carolribeirocosta, sem o A, e você pode também conversar comigo, contar um pouco do que você tem passado, trazer sugestões de conteúdo para cá. Eu vou ter um enorme prazer de trazer coisas aqui no canal que possam responder suas dúvidas, angústias e a gente poder se ajudar na nossa caminhada cristã.